Boa noite. Está começando mais um De Frente com a Verdade. Você que estava assistindo o Pague Se Puder, fique de olho, pois agora vamos estrear o novo bloco do programa, Seres Peculiares. E como nosso primeiro convidado temos... Qual que é o nome dele mesmo, produção? Pedro. Estamos hoje com o professor Pedro. Um professor meio peculiar, meio exótico. Não tem tanta cara de professor, mas eu te garanto, ele é professor. Ou pelo menos diz que é. Estamos aqui hoje também com outro convidado. Se apresente, por favor. Oi, o meu nome é Outro. Nós entendemos que você é outro convidado. Ai. Mas enfim, me diz um pouco, Outro, o que você faz da vida? Eu penso muito. Ai, essa geração como sempre tá cheia de conteúdo, né, produção? Mas, Pedro, me diz uma coisa. Como é que você faz no seu dia a dia pra trabalhar com essa sua aparência? Você poderia repetir a pergunta, por favor? Acho que o ouvido tá podre igual a pele, hein, Pedro? Mas vamos lá, presta atenção, hein? Como é que você faz pra dar aula assim, com essa sua cor? E você, Outro? Esse cabelo aí não atrapalha na hora de pensar, não? O meu cabelo? O que tem de errado com o meu cabelo? Eu gosto do meu cabelo. Se você gosta, quem sou eu pra falar de algo, né não? Mas eu imagino que deve ser difícil pra quem tá atrás de você no cinema, sabe? E você, Pedro? Esse estilo Bob Marley? É normal. Os meus alunos gostam. Alguns alunos, na verdade. Nem todos. Mas é normal. Não entendi bem o que você tá falando. Legal. Só deve ser complicado pra lavar, né? Mas assim, longe de mim querer ofender vocês também. Mas em brincadeiras à parte. Assim, sem querer ofender também, obviamente, é porque, assim, eu nunca vi um professor, na minha opinião, com essa sua aparência, sabe? Pelo menos os meus filhos não têm, né? Chega na escolinha, no condomínio, no shopping e todo mundo lá é bonito. Vai limpar esse ouvido e aproveita e toma um banho, presta atenção! Na escola onde os meus filhos estudam, os professores são bonitos. É algo muito mais aceitável, que demonstra mesmo a nossa sociedade brasileira, sabe? Eu olho pra você e vejo algo totalmente fora desses padrões, sabe? Por uma questão de tonalidade. Não sei, né? Talvez você tava na praia esses dias e eu não tô sabendo, pegou um bronze a mais, dormiu no sol. Como é que você faz? Olha, Pedro, você não precisa responder se você não estiver se sentindo bem. Pedro, responde, Pedro, responde a pergunta, Pedro, Responde a pergunta, Pedro! Pedro! Mas só se você quiser, claro. Mas assim, deixa eu melhorar a pergunta que talvez você tenha se sentido ofendido. Como é que você faz pra conseguir pensar assim, sendo feio? Com essa sujeira no seu corpo, com essa podridão, com essa pele. Nojo, eu tenho nojo disso, nojo! Vamos, Outro. Responde. Vamos, responde! Responde, Outro. Responde! Responde, Outro. Responde, Outro! Responde! Opa, peraí. A produção tá falando aqui no ponto. É que você veio no intuito de trazer a sua mensagem pro mundo, não é? Eu realmente estou ansioso pra ouvir o que o nosso convidado tem a falar.
Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o darwinismo social. O darwinismo social acredita no princípio da existência de sociedades superiores às outras. Nessa condição, as que se sobressaem física e intelectualmente acabam por se tornar os governantes. Por outro lado, as menos aptas, elas Desculpa, voltando. Por outro lado, as menos aptas, elas deixariam de existir porque elas não conseguiriam acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Assim, desculpa. Prezado colaborador, informamos exclusivamente a você que durante os próximos tempos nossa organização entrará em um marco histórico, o ápice da história de toda a nossa comunidade, onde será realizada ao vivo e globalmente. Por isso, cabe unicamente a você, em um período de 36 horas, a feitura de um discurso, uma verdade, uma representação do absoluto, que deverá ser lida e prestigiada por inúmeras pessoas. Somente você deverá cumprir. Pedimos para que não se atrase, para não atrapalhar o progresso e a evolução de um ato tão importante para nós. Atenciosamente, nível 1. Pensa, pensa, pensa. Por que pensar? Eu já tô cansada de pensar. Mas para tudo temos que pensar. Mas eu não quero pensar. Oxi. Pensa, se você já pensou o quanto é desgastante pensar sem querer pensar. Quê? Fala o texto. O pensar já virou remoto, já perdeu o sentido. O pensar, ele se perdeu de mim no caminho. O pensar dizia ser meu amigo. Mas o pensar, ele me deixou sozinho. Será que ela sabe pensar? Pensa. É só pensar. Ah, isso é do Let It Go. Lê o texto. Tá. E de repente... Uma ideia. Uma ideia? Sim, a ideia. Mas qual?
Pera, eu tô pensando. Ah, eu sei que você tá pensando. Penso, logo penso. Pensar. Penso. Há milhões de anos atrás, surgia-se um membro que deu início a uma grande linhagem de espécies. Estes que, claramente, foram evoluindo com o tempo e tiveram suas mutações. Porém, podemos ver que, pela seleção natural, algumas espécies não conseguiram se adaptar com seu ambiente de convívio. Sejam por características físicas que impossibilitaram a sua sobrevivência, ou por sua capacidade cognitiva completamente limitada. Assim, podemos ver que, até mesmo hoje, alguns seres humanos, ou mais precisamente 56% da população brasileira, não evoluiu como deveria. Esses que podem ser comparados a seres medíocres, marginalizados, assim como os ratos, onde no lugar de tocas vivem amontoados em favelas. Ratos podres, ratos sujos. Eu, claramente como um professor e como pessoa, eu prefiro me abster de ser isso, porque claramente eu faço parte dos 44% da população que claramente evoluiu, que é linda, inteligente e pensadora. Eu não sou rato como os negros. Claramente, eu não faço parte desses 56% que não evoluíram e são a nova geração dos ratos. São a nova linhagem dos ratos. Os negros são a nova linhagem dos ratos. Eu não sou um rato, eu evoluí. Eu evoluí! Devemos exterminar esses imundos. Exterminar todos os dias, ir até eles e exterminá-los. Ratos! 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 Vocês podem achar que eu sou louco, podem duvidar e até mesmo dar risada. Mas eu tenho absoluta certeza, depois de anos de pesquisas, que os negros escravizados que foram os culpados da escravidão. Porque, pensa comigo. Eles tiveram chance de reagir e não reagiram porque não quis. Talvez até pareça loucura, mas não é. E eu vou até mais longe para te fazer entender melhor. Na verdade, os europeus, eles agiram por medo e inveja. Isso é algo natural do ser humano. Eles não podem ser julgados por agirem primeiro, pois era muito provável que os africanos tivessem escravizado os europeus com toda aquela selvageria deles. Então, os europeus só agiram em legítima defesa. E vocês deveriam ter como princípio de vida possuir o agradecimento eterno aos europeus pela escravidão. Porque foi graças a eles que hoje temos a língua portuguesa, a feijoada, a miscigenação, as máquinas e muito mais. Parece que esses negros são ingratos, porque os europeus fizeram tanto esforço, mas tanto esforço para trazer os africanos e limparem os pecados deles. E essa geração de negros só sabe reclamar e mimimi. Podem duvidar da minha teoria, mas realmente é verdade. Os negros eram e ainda são muito burros e obviamente não sobreviveriam sem a ajuda dos europeus, porque os negros não pensam. Se pensassem o mínimo possível, teriam reagido e não seriam tão burros para serem escravizados. Mas eu não. Eu não, porque eu penso. Eu sou diferente deles, eu penso, eles não pensam. Eu sei. Só eu sei a verdade, porque eu penso. Os negros não. Os negros não pensam. Os negros não pensam, mas eu penso. Muito obrigado pela audiência. Esse foi mais um De Frente com a Verdade. Fique agora com os comerciais. Boa noite.
Os negros escravizados que são culpados da escravidão tiveram chance de reagir, não reagiram porque não quis. Hoje são os ratos da geração, pensam no futuro que não existe não. Não vem de mimimi, sai logo daqui, a culpa é sua. Sua, não vem de mimimi, mete o pé daqui, a culpa é sua. Os negros escravizados que são os culpados da escravidão. Escravidão! Tiveram chance de reagir, não reagiram porque não quis não. Não quis não. Hoje são os ratos da geração, pensam no futuro que não existe não. Não vem de mimimi, sai logo daqui, a culpa é sua. Sua! Não vem de mimimi, mete o pé daqui, a culpa é sua. Sua! Não vem de mimimi, sai logo daqui, a culpa é sua. Sua! Não vem de mimimi, sai logo daqui, a culpa é sua. Sua! Não vem de mimimi, sai logo daqui, a culpa é sua. Ei, só sua. Os negros escravizados que são os culpados da escravidão. Escravidão! Tiveram chance de reagir, não reagiram porque não quis não. Não quis não. Hoje são os ratos da geração, pensam no futuro que não existe não. Não vem de mimimi, sai logo daqui, a culpa é sua. Ei, só sua, vai! Caro integrante, a liderança da nossa comunidade, Évera, acompanhou seu trabalho nos últimos meses e vimos grandes resultados. Sua dedicação, responsabilidade, determinação trouxeram grandes impactos positivos para a nossa sociedade. Ouvimos pessoas da sua equipe e entendemos claramente que você é uma referência dentro da comunidade Évera. Porém, apesar do reconhecimento de seu trabalho, venho informar que sua capacidade mental, intelectual, racional e social claramente não é digna da promoção. Portanto, permanecerá em seu nível em busca da sua elevação. Desejamos muito sucesso no seu novo desafio!